Olá! Quando trabalhamos com algoritmos de machine learning, constantemente trabalhamos com bases de dados em que as variáveis são medidas em unidades de medidas diferentes. As variáveis são mensuradas em unidades de medidas diferentes. E isso, para alguns algoritmos, principalmente aqueles que trabalham calculando distâncias entre observações, pode influenciar de forma significativa no resultado do algoritmo, né? Então, tem algumas formas da gente trabalhar essa disparidade nas unidades de medidas das variáveis, né, para amenizar isso. Caso contrário, uma variável que possui uma unidade de medida maior, né, com uma maior variabilidade, pode, pode tomar conta, né, vai ter um peso muito maior em relação às outras. Então, algumas formas da gente equilibrar isso, né, contornar isso, remover a unidade de medida das variáveis, ou colocar todas na mesma unidade de medida. Então, quais formas de fazer isso? Né? Tem várias. Nesse vídeo, eu vou mostrar três para vocês. Uma é a chamada de padronização Z-score, que é essa fórmula aqui, a gente já vai entrar nela. A segunda é a transformação min-max, que é essa fórmula aqui. E a terceira é transformar o vetor de características em vetor unitário, que é essa fórmula aqui. Né? Nós vamos passar por todas elas aqui no Excel, para a gente entender bem o conceito. Depois a gente vai lá fazer no R. Então, ok. Deixa eu tirar essas fórmulas aqui, depois a gente volta nelas. Então, essa primeira transformação é a transformação Z-score. Né? Se a gente for lembrar lá na estatística, é uma forma de transformar a variável, né, na distribuição Z. Então, como que a gente faz? A gente precisa de calcular a média e o desvio padrão de cada variável. Vamos lá. Média, desvio padrão. Então, aqui nesse exemplo, a variável x1, vamos imaginar que é uma variável medida em metros. A variável x2, vamos imaginar que é uma variável medida em reais, em dinheiro. E a x3 é uma variável medida em percentual. Né? Então, aqui pelo olho a gente já vê que, né, a variável metros tem uma grande variabilidade, né, em relação à variável percentual. Então vamos lá, vamos calcular a padronização Z-score. Precisamos da média e de o desvio padrão. A gente pode usar o amostral aqui, que tem o fator de correção do desvio padrão amostral, n-1 no denominador. Ok? Então a gente só arrasta. Então aqui embaixo nós temos a média e o desvio padrão de cada uma das três variáveis. Então, como que a gente vai fazer? Né? A gente vê pela fórmula aqui, ó, a iésima observação transformada é ela mesma menos a média da variável dividido pelo desvio padrão da variável. Então, a variável x1 transformada ficaria, né, ela mesma, a iésima observação menos a média da variável, vou travar aqui, dividido por o desvio padrão da variável. Deixa eu só arrumar aqui os parênteses para o Excel entender a ordem dos cálculos. Ok. Agora eu vou arrastar aqui. Então aqui nós temos a variável x1 transformada. Então agora a unidade de medida dela é em desvios padrões. Né? A gente pode até interpretar. A gente pegar essa observação aqui, a gente viu que o valor dela, né, é muito alto.
Então, ela está acima de 0, 1.13 desvios padrões. Ok? Então, para transformar a variável x2 e a x3, a lógica é muito parecida. É a mesma lógica, né? Eu vou pegar o valor da iésima observação, subtrair pela média, travo a célula e divido pelo desvio padrão. Opa. Ok. Posso arrastar. E com a variável x3 seria a mesma lógica, né? Então nós temos aqui, então o que nós fizemos? Nós removemos a unidade de medida das variáveis e agora todas elas são medidas em desvios padrões. Ok? Então essa é uma das formas de amenizar essa, né, essa disparidade nas unidades de medidas. Agora, uma próxima transformação que a gente pode trabalhar é a transformação min-max. Deixa eu puxar a fórmula dela aqui. Como que ela funciona? Deixa eu remover isso aqui. A gente vai pegar, a gente precisa de calcular o mínimo e o máximo de cada variável. Mínimo e o máximo. Então, o mínimo dela da variável x1 e o máximo da variável x1. Eu vou arrastar aqui para calcular o mínimo e o máximo da variável x2 e x3. Ok. Então, vamos lá na fórmula. A iésima observação é igual, a transformação dela é ela menos o valor mínimo da variável sobre o valor máximo menos o mínimo. Então, aqui, as variáveis vão ficar entre o intervalo 0 e 1. Vamos lá. Vamos calcular aqui que fica mais claro. Então, o cálculo é a iésima observação, vamos seguir a fórmula, menos o mínimo da variável, travo aqui, divido pela amplitude aqui, né? O máximo da variável menos o mínimo da variável. Ok? Então, fazendo isso, arrastando aqui para todos. Opa, deu uma coisa errada aqui. Ah, eu esqueci de bloquear aqui. Ok. Então, né, a gente vê que agora a variável inteira está dentro do range 0 e 1. A gente pode ver aqui que o valor máximo dela, que é esse aqui, ó, né, a gente pode até ver ele aqui. Ele assumiu o valor 1, que ele é o máximo. E o valor mínimo, que é esse aqui, ó, 98, a gente pode ver ele por aqui, ele assumiu o valor 0. Por quê? Né? Ele é o mínimo. Então, a mesma coisa que a variável x2. Se a gente fizer o cálculo, vamos lá. O valor da iésima observação menos o valor mínimo dividido pela amplitude. O valor máximo menos o valor mínimo. Ok? Vamos arrastar. Ok. Mesmíssima lógica. Então a variável x2 também está concentrada dentro do intervalo 0 e 1. A gente pode procurar aqui, né, o valor máximo qual que é? 1820, né? Está aqui embaixo. É onde assume o valor 1, né? Porque é o valor máximo que ele pode chegar. E o menor valor assume o valor 0. Né? Então, ok. Essa é a transformação min-max. Agora a gente vai para a terceira transformação, que ela tem uma abordagem um pouquinho diferente. Deixa eu só limpar aqui as cores, para a gente não confundir.
Vamos lá. Agora a gente vai ter que retomar alguns conceitos lá da álgebra linear. Agora aqui, a gente quer transformar o vetor de características em vetor unitário. Ou seja, é um vetor que vai ter tamanho 1. Só que a gente vai transformar o vetor de características. Então, é esse caso aqui. Então, como que a gente faz? A gente for seguir a fórmula aqui. Agora é o iésimo vetor de características. Então, agora, quando o I valer 1, ele corresponde a essa linha aqui. Sobre a norma do vetor de características. E como que a gente calcula a norma? Está aqui a fórmula. É a norma L2. A gente vai somar cada elemento aqui ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada. Então, é um somatório que vai do índice J, valendo 1, começando daqui, até P, onde P é a quantidade de dimensões que tem o nosso vetor. Então, vamos calcular a norma de cada vetor de características. Norma. Então, eu vou somar, vou tirar a raiz, vamos pegar, olhando aqui pela forma da norma, a raiz quadrada do somatório. Essa fórmula aqui, ela já me retorna a soma dos quadrados de cada componente. Então, desse intervalo aqui. Ok? Vamos recapitular? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou somando os quadrados desse vetor aqui. Então, esse valor aqui é ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. E depois eu tirei a raiz quadrada desse somatório. Vou arrastar. Então, agora, a gente vai executar a transformação no vetor de características. Então, o x1, x2 e x3, transformado agora, pegando aqui pela fórmula, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o valor e dividir pela norma. Deixa eu bloquear aqui só a coluna. Isso. Então aqui, as variáveis, o vetor de característica, ele também vai estar no intervalo entre 0 e 1. É um vetor unitário. Então, a gente arrastar aqui. Ok. Temos um vetor de características unitário para cada observação. Ok, uma vez que a gente já viu os conceitos, vamos lá para o R e ver como é que a gente pode aplicar isso no nosso modelo de Machine Learning de forma mais fácil. Ok. Deixa eu fechar o arquivo aqui. Então, as bibliotecas que a gente vai trabalhar, essa aqui para ler aqueles dados lá que estão no Excel, e o Caret, que é uma biblioteca para Machine Learning. Então, vamos executar essas duas aqui. Vou fazer a leitura daqueles dados. Então, se a gente vê aqui, aqui ele gravou aquelas colunas que eu gerei a mais. Deixa eu só voltar lá para eliminar elas. Acho que não preciso dessas colunas aqui. Poderia ter eliminado um R também de uma vez, mas agora já foi. Então, vamos lá. Deixa eu fazer a leitura novamente. Ok. Temos nossas três variáveis, x1, x2 e x3. Agora aqui eu vou separar ela para treino e teste. Então, agora a gente vai começar a usar alguns recursos do pacote Caret. Então, vamos lá para a transformação z-score. Só para relembrar, a transformação z-score é aquela que a gente divide cada valor pela média subtrai pela média da variável e divide pelo desvio padrão. Então,
eu criei um objeto aqui que chama transformação. Então, esse comando aqui, do caret, preprocess, né, com P maiúsculo, é um comando para transformar variáveis. Ele é bem amplo, né, ele é muito útil para a gente trabalhar com modelos de machine learning. Então, eu quero transformar o quê? Data frame, a gente passa o data frame aqui de treino. E o que eu quero transformar nele? Então, é o argumento method. Então, aqui dentro do argumento method, eu vou passar qual transformação que eu quero. Se eu passar só o argumento center, ele vai simplesmente pegar cada valor e subtrair pela média. Se eu passar o center e o scale, ele vai fazer aquela fórmula completa que a gente viu no Excel. Ele vai pegar cada valor, subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão. Então, quando a gente executa aqui, ele vai gerar uma lista. Então, ok, a base ainda não foi transformada. Então, como é que a gente transforma a base? A gente usa o comando predict, que a gente já é acostumado a usar. Então, predict o quê? Seria um modelo treinado, né? Só que aqui a gente vai passar o objeto que a gente guardou a transformação. Então, vou dar um predict na base de treino. Então, a gente executar aqui, né? Ó, a base de treino, igualzinho a gente viu no Excel, são aqueles valores lá. Uma medida em metros, a outra em reais, a outra em percentual. Se eu der um predict aqui, e eu executar aqui o objeto treino transformado, ó, agora já está em desvios padrões. Né? E quando vier uma base nova, a gente não precisa calcular a média, desvio padrão de cada variável de novo e transformar. Como eu tenho esse objeto de transformação aqui, eu vou dar um predict nos novos dados que chegarem. Então ele já vai fazer a transformação toda para a gente. Né? Então a gente já poderia treinar um modelo em cima dessa base aqui. E agora o intervalo min-max? Só para recapitular. O intervalo min-max ele mantém a variável, os valores dentro do intervalo 0 e 1, né? Onde ele subtrai cada valor pelo mínimo da variável e divide pela amplitude da variável, que é o máximo menos o mínimo. Então, a gente vê que é muito parecido. Ó. O novo objeto aqui, transformação, onde o mesmo comando aqui, preprocess, eu quero que ele transforme, né, data frame treino, de qual método? Aqui a gente usou o center e scale. Agora aqui eu quero usar o método range. O range equivale ao min-max. Então eu vou executar. Beleza. Então, como que eu faço a transformação? Eu dou um predict. E onde seria um modelo treinado, eu passo a transformação que a gente gerou aqui, no treino. Então eu executo. Ok? Então se a gente vier aqui e ver o resultado, ó, já temos nossas variáveis, as 3 variáveis transformadas. E quando chegar uma base nova, eu precisar chamar um modelo, né, para dar um predict nessa base nova. Como é que eu faço para transformar? Como a transformação já está gravada aqui, né, eu só dou um predict usando a transformação nessa base nova que chegar para a gente. Então eu poderia fazer assim. Né? Então, e a terceira transformação, que é transformar um vetor de características em um vetor unitário, no pacote caret não tem pronto essa função. Então a gente pode usar aqui um comando apply, né, onde eu transponho a base de dados e aqui eu falo para ele, esse número 2 significa colunas, número 1 é linhas. Então, ou seja, pegue a base de dados transposta, data frame dados transposto e aplique uma função nas colunas. E qual função que é essa? Essa aqui, ó, né? O valor de x dividido pela norma do vetor de características. Lembra da fórmula da norma? É o somatório dos valores ao quadrado, né? É a raiz quadrada do somatório dos valores do vetor de característica. Então, a gente fizer esse apply aqui. E agora, para visualizar como ele está transposto,
Eu vou dar um transposto nele de novo. Ó, ok, então aqui nós temos nosso vetor de características, né, transformado em vetor unitário. Então, se a gente for lá no plano cartesiano, né, tentar plotar isso lá, todos os vetores vão ter tamanho 1. Então, como aqui a gente criou uma função, né? Então, para transformar a base de treino, a gente estaria com o treino aqui, e quando chegassem os dados novos, a gente colocaria o teste aqui. Né? Então é isso. Bom, então, para a aula de hoje, a ideia era essa. Esses conceitos às vezes pode parecer um pouquinho complicado, então pode ser recomendado, né, assistir a aula de novo. Se tiver alguma dúvida, posta lá nos comentários que eu posso tentar ajudar. Né? E ok, então espero que vocês tenham curtido. Né? Não se esqueçam de deixar o like se vocês tiverem gostado, né? E se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos lançamentos aqui no canal. Então, muito obrigado pela atenção.